Já viu? Tudo certinho aí agora, pessoal? Manda bala, tudo Sim. certo. Então vamos lá. Pedir desculpas, né? Tecnologia nova, nesse reinício aí a gente está com essa atualização. Vamos fazer tudo pelo Teams, que registra a frequência e a gente consegue desenvolver bem os temas que a gente tem para apresentar por aqui, que a ferramenta é muito boa. É prazer em retornar e o tema de hoje é falar sobre, desculpe, atendimentos que encantam. Nosso serviço está, nosso trabalho, a nossa atividade do dia a dia está vinculada a isso, gente, a atendimento. O tempo todo a gente atende as pessoas, o tempo todo a gente desenvolve a recepção das pessoas para que vêm até a construtora em busca dos seus objetivos, dos seus sonhos, da curiosidade em entender o que a gente faz, o que a gente tem para oferecer para eles aqui. Bom, nesse sentido, a gente tem que entender que essa concepção de atendimento que encanta o cliente é aquele que supera as expectativas desse cliente que está se apresentando para a gente. Nós temos que criar experiências positivas, memoráveis, né? Através de algumas qualidades, de algumas técnicas que a gente desenvolve junto a esse cliente, como empatia, agilidade, comunicação clara com esse cliente. Para encantar, a gente precisa ir além daquilo que a gente faz trivialmente, no dia a dia, aquilo que é básico. Nós temos que estar sempre dispostos a resolver problemas, a sermos o mais eficiente possível que a gente puder nas nossas atividades. E temos que ter a clara percepção de que personalizar o atendimento traz uma experiência diferenciada para o cliente. Muitas das vezes, isso não é raro, e aí a gente vai compartilhar isso aqui todos os dias. O cliente chega até nós, seja por meios digitais, ou seja presencialmente nos nossos pontos de venda, ele chega às vezes desanimado, desacreditado, sem incentivo, sem estímulo. Ele sabe que ele precisa de um imóvel, ele sabe que ele precisa realizar o sonho dele, mas, na verdade, ninguém nunca o validou, ninguém nunca trouxe para ele a percepção de que aquilo é possível. E nós somos os agentes dessa transformação. É de pegar a pessoa que está desestimulada, que está desacreditada, que está sem expectativa, naquela pessoa que vai nos reconhecer como meio, como via de acesso àquele sonho, de que ele teve a vida toda, mas nunca teve o input de ir até o encontro desse sonho, a realização desse sonho. Para isso, gente, a live faz parte disso. Todos os meios que a gente tem de desenvolvimento fazem parte disso. A Inc., diferentemente do que a gente vê em muitos locais que também praticam a corretagem imobiliária, ela está atenta a essa necessidade. Temos aí pessoas que trabalham diuturnamente nesse sentido. Rogério, Tony, Andréia, Jimmy, a alta direção da empresa, os coordenadores, os corretores mais antigos estão sempre voltados a contribuir. Basta que nós também estejamos voltados a receber essa capacitação, tá? Nós temos aí a criação do Inc. Academy, temos a consultoria da VMV que está atuando conosco nessa missão, e mais recentemente, vocês já tiveram conhecimento, eu fui deslocado para esse propósito da construtora, que é desenvolver, que é engajar, que é preparar o time, capacitar o quanto antes, para que a gente faça uma equipe forte. Por quê? É imprescindível que todos nós estejamos alinhados com esse objetivo do do nosso propósito aqui na construtora, da nossa atividade, da nossa missão, que é o quê? É fazer essa ponte entre o cliente e o produto que nós temos aqui na Inc. Tá? É o ambiente de efetiva negociação. E para negociar, gente, a pessoa despreparada ela não negocia. Ou ela cede ou ela cessa a negociação.
para que a gente tenha essa capacidade, é preciso desenvolvimento diário. Em cada experiência, a gente sempre tem a aprender. Só que isso é uma via de mão dupla. Eu tenho que querer aprender e tenho que ter quem me ensine. Eu tenho que querer aprender e buscar os meios de eu me desenvolver. Se eu não fizer isso, a gente não consegue propagar, a gente não consegue transferir para a nossa atividade, para a nossa profissão, a excelência que a gente busca no desenvolvimento daquilo que é uma atividade econômica diferenciada, tá? Então, a capacitação do time, estejam vocês cientes de que, lamentavelmente, hoje, a gente tem tido aí, gente, vigia aí o microfone aberto, tá? Lamentavelmente, hoje, a gente tem visto a necessidade, às vezes, de pressioná-los um pouco a parar um tempo, a parar um período do dia para poder desenvolver, como é o caso da live. Mas não façam isso de má vontade, com mau humor, com resistência. Sabe por quê? Estamos fazendo aquilo que é importante para cada um de nós. Dividir com vocês conhecimento é muito importante para mim e eu tenho certeza que de vocês, para mim também, aprendo muito com vocês. Tenho certeza que cada pessoa que vem e se propõe a passar alguma coisa tem a acrescentar com vocês. Mas isso tem que ser num ambiente sereno, num ambiente de receptividade, num ambiente de interação. Então, se hoje a gente tem pedido a vocês para entrarem, medido frequência, é porque lá na frente vocês vão ver que naturalmente vai ser absorvida essa atividade, essa interação, porque ela vai fazer bem para todo mundo, podem acreditar. Ninguém aqui é louco de querer exigir algo que vai ser prejudicial para vocês e para o time como um todo, tá certo? Vamos lá. Então, a gente falou de capacitação do time, a gente também tem de estar sempre disponível para o cliente. Olha, se eu me propus a ser corretor, se eu me propus a me desenvolver, a aprender, agora a minha ferramenta de trabalho tem que ser colocada em atividade com quem? Com o receptor dessa minha missiva, dessa minha missão, dessa minha atividade, desse meu propósito. Atualmente, todos que precisam de ajuda querem ser atendidos sem tempo de espera e sem dificuldades. Isso é um fato, isso é coisa do dia a dia. Então, o cliente, quando chega para conversar conosco, ele quer ser atendido o mais rápido possível, ele quer solucionar tudo o mais rápido possível, ele quer ter a realização daquele propósito dele o quanto antes. Para isso, a gente precisa ser cada vez melhor. 1% todo dia, em muitos casos 10% ao dia, por quê? O cliente, às vezes, ele é difícil, o cliente, às vezes, ele tem uma missão difícil para nós, e, às vezes, o cenário é difícil para a gente poder atender esse cliente. Então, se a gente não tiver preparo e não tiver disponibilidade, as pontas não se encontram, a gente não consegue exercer essa condição de receber o cliente e torná-lo, de fato, um comprador de um imóvel da construtora. Tá certo? Temos de criar diariamente planos de ação. Hoje eu cheguei, eu vou trabalhar como? Olha, hoje eu tenho que captar 5 clientes aqui para poder tentar, desses 5, fazer um virar-venda. Nós temos visto aí a dificuldade de converter os clientes, em aprovar esses clientes. Se a gente faz isso com excelência, a probabilidade é maior. Mas isso não vem do dia para a noite, gente. A gente tem que fazer com a certeza do que a gente está fazendo, com a segurança daquilo que a gente está fazendo é certo, é importante, é relevante, é transformador. E para isso, alguns requisitos a gente tem que empregar. 5 deles aí eu elegi como estrelinhas do nosso dia a dia. Anotem essas características aí, anotem essas qualidades do seu atendimento para você ter um atendimento 5 estrelas. Nós temos que ter empatia com o cliente. Nós temos que estar aculturados. Aculturados no sentido de conhecer o produto, conhecer o processo, conhecer a realidade do mercado, conhecer a condição daquele cliente que está chegando para a gente. Então, essa cultura é importante. Eu tenho que trabalhar com ética. Quantas das vezes a gente não passa dificuldades, por quê? Algum colega, né, de profissão, da construtora ou mesmo fora dela,
omitiu vários detalhes para o cliente para tentar, de forma conveniente, converter a venda. Faltaram informações e aí esse cliente fica desacreditado, esse cliente fica desanimado. Quanto mais ética a gente adotar, tanto em relação à construtora, em saber atender esse cliente, porque isso é ética profissional, tanto quanto o cliente, porque isso é ética pessoal. A gente tem que saber atender as pessoas, tratar as pessoas melhor para agregar o processo de venda que nós temos. Uma outra condição hoje, que foi falado no slide anterior, agilidade, gente. Não adianta a gente querer fazer o atendimento do cliente em 50 etapas. Quando chegar na quinta etapa, ele já desanimou e ele não compra mais. Então, aquela ideia do feirão, né? A gente tem tido feirões aí, Juiz de Fora, São José do Rio Preto, Uberaba, tivemos feirões aí, vamos ter feirões em outras praças também, muito em breve. Agilidade é o cliente sentar, a gente explicar o produto, ele gostar, a gente pegar a proposta, assinar a proposta, fazer o cadastro, fazer aquele scrum lá no nosso CV, né, para não deixar as etapas ficarem letárgicas, paradas, adormecidas, e a gente fazer a conversão o mais rápido possível. Tudo isso importa lá na qualidade que está na quinta estrela, que é o compromisso. Se eu tiver compromisso com a minha atividade, com a minha profissão, se eu tiver compromisso com a construtora, com a Inc., se eu tiver compromisso com o cliente, se eu tiver compromisso com as metas corporativas, se eu tiver compromisso com a gestão do meu processo, não tem como a gente ter insucesso o tempo todo. Mais cedo ou mais tarde essa venda vem e ela vem de forma consistente, tá? Nós temos que solucionar e antecipar problemas. Problemas do dia a dia aí no estande de vendas. Poxa, hoje não está tendo cliente, fluxo de clientes aqui na loja. Então, o que eu tenho que fazer? Ir atrás dos clientes. Eu tenho que buscar o encantamento desse cliente. Quantas das vezes eu já fiz ação externa e aí a gente chega no estabelecimento comercial e a pessoa fala: poxa, que bacana que vocês vieram aqui, porque eu não tenho tempo de ir lá na construtora. E o dia a dia é tão corrido que eu não tenho como pegar o WhatsApp e ficar conversando com o corretor. Mas você veio aqui, está me apresentando o casting de produtos de vocês, deixa eu escolher alguma coisa que se enquadre naquilo que eu posso. Deixa eu pegar as informações de saber como comprar, porque eu quero. Eu só não posso porque eu não tenho condições hoje de ir até vocês, mas vocês vieram até mim. Então, procure sempre trabalhar na detecção e antecipação dos problemas. A falta de cliente é um deles. Ah, não, eu só tenho um produto na cidade, eu só tenho produto lá na região que o cliente não quer. Ele não quer por quê? Você já levou para ele a solução da vida dele, que é comprar o imóvel, ele ter o financiamento, ele ter a aprovação de crédito? Por quê? Às vezes ele está estigmatizado numa região porque a origem dele é aquela ali, ele acha que ali ele está protegido. A maior proteção que ele tem é da casa dele, do lar dele, da aquisição dele, do primeiro investimento da vida dele. Então a gente tem sempre que ter essa criatividade, essa inventiva diária, porque se a gente for ceder às dificuldades do dia a dia, isso vira um problema que acaba nos absorvendo. Então, nós temos que nos antecipar aos problemas. Nós temos que entender que a dificuldade existe, ela está aí no mercado, mas que a gente pode, dando um passo adiante, olhando para além do horizonte, a gente consegue fazer o estabelecimento daquilo que a gente pretende, que são as tão desejadas vendas. Pessoal, escuta ativa. Quem nunca ouviu falar disso? Ouça o seu cliente com atenção. A melhor forma, a forma mais eficaz, a forma mais efetiva da gente saber como vender para o cliente é ouvi-lo, é entender o que ele quer, é saber traduzir aquele real objetivo dele. Quantas vezes a gente não está com a tabela num preço muito alto e a gente absorve isso, né? Ah, não, o preço está mais alto, está descolado daquilo que eu tinha no início do ano, e a gente traz aquela estigmatização para nós como se aquilo fosse um limitador. E o cliente senta conosco e fala: olha, eu não tenho dinheiro, eu preciso comprar algo mais acessível, e eu queria saber o que vocês têm.
por input natural, a gente absorve essas dificuldades do cliente e acaba criando, naquilo que a gente escutou dele, a barreira para a gente poder vender. A gente não acredita, nós não acreditamos que o cliente consiga comprar. Se a gente tiver serenidade de entender o momento, entender a realidade e buscar a solução, nos antecipar aos problemas, saber filtrar do cliente o real objetivo dele, por quê? Às vezes ele sozinho não consegue comprar, mas ele tem possibilidade de se associar a mais um participante, que é aquele nosso recurso diário. Ah, sua renda não dá, mas se você juntar a renda, se você, peraí, você me falou o quê? Que você tem um serviço extra? Você tem uma renda adicional? Então, se eu estou fazendo uma escuta ativa da realidade do cliente, eu consigo transformar aquela dificuldade, aquela realidade em solução. E deixar também da gente ter inputs nossos para o cliente. Os inputs têm que ser dos clientes para nós. A gente ouvindo, a gente consegue dissecar a situação, a condição da venda para poder efetivar aquele propósito de realizar o sonho do cliente. Uma figura muito antiga, né, que eu conheci no meu início de vida profissional, é essa figura aí. Vamos pelos quadros, tá? Seguindo a primeira linha da esquerda para a direita e depois a gente vai para a linha de baixo até o final dela. Quem nunca fez uma interpretação errada da realidade, né? O cliente chega e explica: olha, eu quero um balanço pendurado numa árvore, que é a primeira condição que ele propôs aí. Bom, pelo menos foi aquilo que eu ouvi. E aí, o líder do projeto, né, eu lá, enquanto corretor, eu falo: ah, entendi, é um balanço pendurado em 2 galhos. Depois, como o analista projetou, eu vou analisar a questão e vejo, não, eu tenho que colocar um balanço pendurado em 2 árvores, mas ele tem que ser no meio da árvore. Como o programador construiu esse projeto? Olha, é um balanço com uma árvore. Como o consultor de negócios descreveu aquilo? Porque aí eu tenho uma pessoa mais especializada que ele entende que, não, é um balanço numa árvore que tem que ser confortável. Depois, como o projeto foi documentado. Sabe aquele dossiê venda? Ele está aí, ó, nesse quadro, primeiro quadro à esquerda, abaixo aí. A venda está lá, está documentada. Aonde? Ninguém está vendo. Que funcionalidades foram instaladas? Ou seja, o meu CV está preparado ali, eu consigo fluir com aquilo, ou tem alguma barreira? Depois, como o cliente foi cobrado? Ou seja, na hora de fazer, eu vendi para ele, falando que eu podia ter uma condição boa de pagamento para ele, errei a minha tabela, fiz uma tabela, ao invés de fazer price, fiz saque, e o cliente foi cobrado como se fosse um brinquedo sofisticado, uma montanha-russa. Depois, como aconteceu a minha venda? Olha aí o penúltimo quadro. Uma árvore cortada, ou seja, não tem árvore, não tem balanço, não tem venda, não tem nada. E, de fato, o último quadro ele traduz aquilo que seria o fluxo mais natural da construção do sonho daquele cliente, ou seja, um balanço na árvore. Se eu colocar um pneu amarrado numa corda, eu tenho balanço do jeito que ele queria. Então, o cliente às vezes chega para nós dizendo que ele quer realizar o sonho da casa própria e eu quero vender para ele um upside Rio Branco, ao passo que a realidade dele seria um empreendimento mais simplificado, um Unique Sabiá, por exemplo. Só que ali no processo, o meu atendimento ele foi tão suntuoso, eu tentei encantar tanto, mas sem ouvir o cliente, que no final das contas eu paro no penúltimo quadro aí. Ou seja, não tem venda, não tem balanço, não tem árvore nenhuma aí. Tá certo? Então, a gente tem que ter essa humildade, essa simplicidade. Eu tenho que saber ouvir, interpretar e traduzir aquela missão que o cliente me deu em resultado, que é o último quadro. É o balancinho na árvore, ou seja, é o apartamento para ele ter o primeiro empreendimento da vida dele. Uma dica importante que eu dou para vocês: saiba entender e se fazer entender. Por quê? O cliente chega, eu busco encantá-lo, eu trago todas as informações para ele, aí lá no finalzinho do atendimento eu quero falar para ele que ele tem que pagar a taxa caixa, ele tem que pagar a documentação, ele tem que pagar
eu estou dando para ele a escritura, ou não, né? Aí eu tenho que informar para ele, mas eu estou passando tudo do meu ponto de vista para ele. Ele está lá balançando a cabeça, entendendo tudo que eu falei. Tudo que eu falei, naquele momento, ele entende. Só que ele está entendendo do jeito dele, ele está entendendo com a percepção dele. Então, a gente tem que saber que a gente, quando emite, se eu sou um emissor da informação, eu tenho receptor. Nós estamos na mesma frequência, na mesma sintonia? Se não tiver, eu tenho que fazer o fluxo inverso. Espera aí, eu no lugar dele, como eu entenderia? Então, deixa eu explicar, depois que eu entendi esse cliente, de forma que ele entenda e que consiga atender a todas as satisfações daquela informação que foi passada, tá? Eu tenho que, então, enxergar pelo ângulo do cliente, passar para ele aquilo que eu entendo, mas da forma que ele consiga compreender e absorver de informação. Uma coisa importante, gente, também de fazer um atendimento que encante é que depois que eu faço a venda, isso é muito comum, tá? Eu tive que aprender a fazer isso, aprendi com grandes mestres aqui da consultora, é que depois da venda existe um amanhã, existe aí uma relação de confiança, existe uma relação que se estabeleceu. Afinal de contas, eu busquei dados pessoais desse cliente. Ele às vezes me contou coisas da vida íntima dele, pessoal, particular dele. E essa pessoa ela não pode ser descartada. Nós já tivemos aqui, né, casos, e quem não conhece, de vários corretores que depois da venda vai lá e deleta esse cliente. Olha, lamentável isso e muito triste, porque esse profissional, ele deixa de ser profissional porque ele encerrou um ciclo de vida profissional dele com aquele cliente, ele deixa de captar as oportunidades de, mantendo relação com esse cliente, mantendo um relacionamento profissional com esse cliente, captar novos clientes, ele deixa de ter a oportunidade de ampliar o foco dele, o campo de exploração profissional dele. Por quê? Quantos de nós não recebeu indicação e atrás daquela indicação veio outra indicação, porque nós conseguimos encantar o primeiro cliente que propagou isso para o segundo e que saiu disseminando isso por toda a comunidade onde eu vivo, a sociedade onde eu vivo. Então, é uma perda de oportunidade achar que fiz a venda, eu tenho que deletar esse cliente. Não façam isso. Sejam profissionais de excelência, sejam completos. Vocês não têm que carregar o cliente no colo, mas se preciso for, até isso é possível fazer sem que isso doa em nós, mas que isso traga agregação para esse cliente. Isso é importante para nós, enquanto profissionais, e para a construtora, enquanto instituição. Traz acreditação, traz vínculo afetivo, e isso é uma das ferramentas que a gente utiliza para fazer as nossas vendas. Eu trouxe aqui para vocês uma possibilidade de vocês testarem o nível do seu encantamento. O comportamento do cliente diz muito sobre o seu nível de encantamento. Alguns desses exemplos para a sua reflexão. Recomendações ativas. O cliente indica a sua empresa sem que você peça. Ele faz isso boca a boca, ou seja, se o seu cliente está te indicando para outras pessoas, significa que ele ficou encantado com o seu atendimento. Recompra e lealdade. O cliente volta a fazer negócios com você e demonstra preferência pela sua marca e seu atendimento ao invés dos concorrentes. Isso indica baixa taxa de churn ou rotatividade. O que é churn? Churn é evasão, é o cliente o cliente deixar de comprar com você e comprar com outras pessoas. É a falta de preferência. Tá? Então, quando o cliente volta, quando o cliente liga para você, olha, eu estou pensando em trocar o meu apartamento, você tem alguma coisa? Vocês aí na construtora, vocês conseguem pegar o meu apartamento para poder eu fazer uma compra maior? Se ele tem esse vínculo com você, se ele tem
interação com você de uma forma permanente, fluida, sempre que ele tiver uma demanda, significa que você fez um atendimento encantador. Ou seja, você continua na memória afetiva daquele cliente, porque ele tem você como referência. Engajamento nas redes sociais. O cliente interage positivamente com a sua marca online, compartilha o seu conteúdo e defende a empresa em discussões. Isso acontece muito. O cliente entra no seu Instagram e entra lá nos comentários lá e fala: olha, pode comprar com esse corretor aí, porque ele é bacana, ele é supimpa, né? Esse termo é muito antigo, mas ainda tem gente que usa. Ele é bacana, ele é muito profissional. Esse é um feedback imediato que você tem. E também ele indica a construtora. Quantas vezes nós não tivemos aí assembleias de condomínio nos nossos condomínios, onde vários clientes sentem a dor por nós. Eles defendem a Inter, eles defendem a Inc hoje. Por quê? Porque o atendimento dele não foi traumático, foi um atendimento amigável, foi um atendimento de vínculo. Então, isso é muito importante, a gente ter essa forma de encantar o cliente, porque isso reflete positivamente para nós e para a construtora. E o fornecimento de feedback construtivo também é uma forma da gente medir o encantamento. O cliente encantado, ele tende a se importar com algo além daquilo que ele recebeu. Ele chega para nós e fala: nossa, eu comprei o apartamento no condomínio tal, mas vou dar uma ideia para vocês. Fala aí para a construtora para colocar uma portaria de granito. Fica mais bonito, mais impactante. Ou seja, ele está tão preocupado, ele vestiu tanto a camisa da construtora que ele quer ver a construtora crescendo, ele quer ver a construtora melhorando, ou ele dá alguma dica para a gente mesmo: olha, adorei o seu atendimento, mas queria te falar uma coisa, próxima vez que você for atender uma pessoa idosa, não atende aqui nessa mesa não, porque tem barulho da rua, porque eu tive dificuldade de ouvir com você, entendi, mas assim, se você for atender alguém com, né, uma idade mais avançada, atende mais lá no fundo para entender melhor. Então, quer dizer, o cliente acaba construindo a melhor forma de você fazer o atendimento. Isso é um feedback muito importante que mostra que ele está tão feliz com você que ele quer que você também esteja feliz, ele quer que você seja bem-sucedido. Pessoal, essa é uma apresentação que, se a gente deixar, nós vamos demorar 10 horas aqui, porque vários de vocês, inclusive, têm técnicas de fazer encantamento do cliente. Foi um resumo que a gente fez, é um resumo ilustrativo de que a gente pode melhorar, de que a gente pode fazer melhor, de que a gente tem muito a agregar com a construtora. Essa foi a minha contribuição com vocês hoje. Quero receber muitos feedbacks de vocês. Eu gostaria que esse curso tenha sido encantamento para vocês também, que vocês saiam daqui encantados com algumas das informações que eu passei. Podendo me dar esse feedback, por favor, façam isso através do WhatsApp. Aqui na tela inicial, eu vou voltar rapidinho aqui, ó. Tem o meu WhatsApp. Ah, não tem, porque a gente está aplicando aqui o PDF. Está aqui, ó, no finalzinho da tela. Eu tenho o WhatsApp. Quem não tem o meu WhatsApp, é só anotar agora ou buscar com os colegas aí. O propósito aqui é maior. O propósito aqui não é uma apresentação. O propósito aqui é a difusão da cultura Inc. Uma cultura forte, uma cultura que tem aí um 2026 pela frente que vai surpreender vocês. Estamos trabalhando arduamente nisso e estamos muito felizes em ver, por exemplo, o ranking de ontem, onde nós vimos que muitos dos que estão no ranking foram pessoas que abraçaram o feirão, por exemplo. Muitas das pessoas são pessoas novatas que chegaram na empresa há pouco tempo, mas que já entenderam qual é a nossa missão. Agradeço muito a atenção de vocês. Espero vê-los aqui nas lives dos demais apresentadores que estarão aqui. Tenho certeza todo mundo desenvolvendo temas com carinho. Amanhã temos a Laura, recém-chegada na Inc., que se dispôs a vir aqui compartilhar um pouco do conhecimento dela, que é muito grande, com vocês. Espero muito ter contribuído com o dia, com a semana, com o mês, com o ano de venda de vocês. Vamos em frente. Obrigado pela atenção, viu? Adriano. Sim? Esqueceu de falar que sou eu sexta-feira. Ah, mas eu queria falar amanhã, né? Seria surpresa, entendi. mas então Era vamos surpresa. lá. Gente, sexta-feira.
chave de ouro da semana aí e com a maestria do Rogério. Então, assim, começaram pequenininho comigo aqui, amanhã cresce um pouquinho com a Laura e sexta-feira, overdose com o Rogério. Vamos em frente, pessoal. Pessoal, só lembrando que essa apresentação do Adriano, ela foi gravada e ela vai estar disponível no YouTube também. Todos os nossos vídeos, de todas as lives, vai estar lá disponível para vocês, tá bom? Obrigado, batemos recorde hoje de presença, mais de 100 pessoas na nossa live. Isso mostra que a gente está no caminho certo. Obrigado, fiquem com Deus. Boas vendas. Obrigado, gente. Bom dia. Obrigada. Grande abraço. Parabéns, Adriano. Obrigado, André. Parabéns, Adriano. Adriano. Tchau, tchau. Obrigado, Bom meus dia. amigos. Tchau, Grande abraço, tchau. viu? Parabéns. Obrigado. Tchau. Parabéns, Adriano. Muito obrigado, meus amigos. Parabéns, Adriano. Foi ótima a live. Obrigado, viu? Estamos à disposição, gente. Obrigada, Adriano. Foi Parabéns, ótimo. Adriano. Obrigado, gente. Obrigado pelo feedback. Obrigado, Adriano. Um grande abraço. Obrigado, grande abraço, gente.